Qual a melhor forma de um iniciante começar a investir com apenas R$ 100? Essa pergunta aparece para mim o tempo todo. E olha, se você acha que com pouco dinheiro não dá para investir direito, esse vídeo pode mudar sua cabeça, porque já vem há vários anos que eu venho investindo e já apliquei em vários lugares. Já coloquei dinheiro em 5 lugares diferentes e esse dinheiro se comporta de uma maneira diferente em cada uma delas. Nada de teoria bonita não, foi dinheiro investido na prática, na vida real. Hoje eu vou te mostrar o que deu certo e o que deu errado, e principalmente qual dessas opções é melhor para quem está começando agora. No final do vídeo você vai descobrir qual iniciar e por onde você deve passar longe. Para não ficar nenhuma opinião, nada solto, aqui eu dividi em vários critérios. Esses critérios é coisas que realmente importam para um iniciante no investimento. A primeira delas é a curva de aprendizado. Quanto tempo e esforço você leva para aprender sobre determinado investimento. O segundo critério é a renda passiva, se aquele investimento te traz retorno mesmo você estando dormindo, relaxado. Também vou falar os riscos envolvidos nesses investimentos. E no final, o resultado real aí depois de alguns anos investindo na prática. E a primeira estratégia que eu tentei na minha vida de investimentos foi ações individuais. Comprar ações é basicamente você virar sócio daquela empresa. Então você compra acreditando que aquela empresa vai crescer, vai te dar lucro e vai te dar um retorno exponencial lá na frente. Então na teoria é muito bonito, né? Nossa, eu vou comprar uma ação, vou esperar ela subir e vou vender. Mas na prática realmente não é assim. E o primeiro critério seria a curva de aprendizado. Aqui nas ações individuais, a curva de aprendizado é muito alta. Não é chute, não é porque você acha que uma ação vai subir e também não é uma indicação de algum amigo que você precisa seguir para comprar. Aqui você precisa entender a empresa de verdade. Seja aí o lucro, a dívida, qual que é o crescimento da empresa, ela paga dividendos ou não paga. Hoje, quando eu compro ações individuais, eu não penso aí em semanas que eu vou ganhar dinheiro, e sim em anos, 2, 3, 5, 10 anos, 20 anos que eu vou ficar com aquela empresa em minha carteira. Ações é basicamente um investimento de longo prazo para você também acompanhar o crescimento da empresa. No começo, onde eu não sabia nada sobre investimentos, comprei ações aí com apenas umas indicações, vendo vídeo no YouTube e ó, ações caíram, ações que eu perdi dinheiro somente por não saber onde eu estava colocando meu dinheiro. E após eu estudar, saber como que funcionam as ações, esse aqui foi o resultado. Estou deixando aqui para vocês verem como que está a minha carteira de ações hoje. E o segundo critério que eu levei também é a renda passiva. Ela existe no mundo das ações, mas ela não é uma renda garantida. Você pode ganhar de duas maneiras com ações. Ela valorizando, então você compra R$ 10 e vende a 20, por exemplo, e também com a forma de pagamento de dividendos. Mas nem todas as empresas vão pagar dividendos e nem todas as ações vão se valorizar ao longo do tempo. E falando um pouco dos riscos das ações, aqui entra também a desvalorização. Então o mercado ele é feito de ciclos, de altas e baixas. Então tem ações que sobem, explodiram, né, em pouco tempo. Uma ação agora que explodiu é a Copasa, então ações de saneamento aí de Minas Gerais, e também tem ações que absolutamente sumiram do mapa. É o caso da OIBR. Então, ó, vou deixar o exemplo aqui de Copasa. Então esse gráfico aqui em apenas poucos dias ela cresceu demais, e a OIBR que ela caiu muito, caiu mais de 90%, então praticamente quase sumiu do mapa. Então você tem que cuidar muito em qual ação você vai investir. As empresas quebram, e quando elas quebram, o dinheiro vai embora junto, e o seu dinheiro vai também. E esse é o erro de você apostar tudo em uma única ação ou poucas ações ali que você coloca. Então falando um pouco da minha experiência em ações individuais, no começo eu comprei duas ações que caíram bastante, que foi a Cash 3, que é a Médios, e também Nubank. Essas duas ações eu comprei a um preço não tão ruim, mas depois elas caíram bastante e não consegui voltar ao preço que eu tinha comprado. E eu tive que realizar o prejuízo para também investir em outras ações. Também depois que eu comecei a estudar e investir com mais consciência, sabendo onde estava indo meu dinheiro, teve empresas que me valorizaram ali, como Sanepar, já quase triplicou meu capital. E isso mostra uma coisa: ações individuais, elas podem te trazer um retorno absurdo, mas depende muito de uma estratégia como você segue. E funciona para iniciante? Funciona, mas você precisa ter sangue frio e estratégia certa para começar a investir. E o segundo investimento que nós vamos falar é um investimento que muitas pessoas acham que é complicado, mas eu posso te adiantar aqui, ele não é complicado não. São os fundos imobiliários. Então esses fundos, ele é como se fosse um grupo de pessoas, um grupo de amigos, se juntassem o dinheiro para comprar um imóvel e dividissem aquele aluguel daquele imóvel. Então você não compra o prédio inteiro, por exemplo. Você vai comprar um pedacinho daquele prédio para você receber dividendos todo mês. Então falando um pouco da curva de aprendizado, aqui a curva de aprendizado ela é mais tranquila, mais estável. Para você entrar no mercado imobiliário, hoje é bem simples. Você não precisa ir lidar com escritura, com imóvel,
com reformas, com inquilino, nada disso. Mas você precisa entender algumas coisas no mercado imobiliário dos indicadores de cada fundo, seja aí a vacância, seja o tipo de imóvel e também o contrato que ele tem ali com vários imóveis. E falando também da renda passiva, aqui que os fundos imobiliários eles vão brilhar. Os fundos eles são obrigados a distribuir uma grande parte do seu lucro todo mês. Ou seja, isso é dinheiro pingando na sua conta todo mês ali de rendimento. E falando um pouco dos riscos, ele é menor que a das ações, mas ele também não é um risco zero, ele existe um pouco de risco. Se um imóvel fica vazio, ele não vai receber aluguel. Então, por exemplo, é a mesma coisa você tem um apartamento, coloca para alugar, tá pingando o aluguel. Se o inquilino sai, você não vai receber aquele aluguel porque não tem gente para pagar. Com os fundos imobiliários acontece a mesma coisa. E se o setor está sofrendo, o fundo imobiliário também sofre. Então tem vários tipos de fundo imobiliário: fundo de papel, fundo de tijolo, fundo de logística, agronegócio. Se esse setor de cada um deles está sofrendo, por exemplo, está sofrendo o setor de logística, está numa queda muito grande, o fundo imobiliário ele também vai sofrer junto. Eu vou deixar aqui o resultado de alguns fundos imobiliários que eu tenho aplicado hoje, e eu tenho esses fundos desde o começo, onde eu comecei a investir. Então, um fundo imobiliário que eu tenho desde o começo é o BTHF11, que vocês estão vendo aqui. Nesse caso, o fundo imobiliário ele não se valorizou muito ao longo do tempo, mas sim os dividendos que eu recebia desde 2022, 2021 que eu comecei a investir, compensaram toda essa não valorização que ele sofreu. Tem alguns fundos que se valorizam um pouco mais, fica oscilando a cota deles. O fundo imobiliário é aquele investimento que não empolga, mas se dá um retorno, dá uma estabilidade todo mês e no longo prazo também. O terceiro investimento que eu falo agora são as criptomoedas. Aqui o jogo muda de verdade. Criptomoeda não é para qualquer um, não. É tecnologia, inovação e uma volatilidade muito absurda. Então sobe muito rápido, desce muito rápido. Então falando um pouco aqui da curva de aprendizado sobre você aprender um pouco sobre criptomoedas. Não é impossível, mas você precisa de muita atenção à hora de você estudar. Seja aí uma carteira, uma corretora segura, a segurança de cada moeda, a oferta limitada. Se você enviar uma ordem errada, já era, você vai perder muita grana. E o erro aqui na criptomoeda é muito caro. Então você praticamente não pode errar. Então falando um pouco de renda passiva na criptomoeda. Ela existe sim, mas ela é um risco também. Então existem stakings, empréstimos de criptomoeda. Então você pode deixar estacando lá sua moeda. Então tudo isso pode funcionar no longo prazo, o staking e tudo. Ou pode explodir. Muitas moedas acabaram por causa do staking. Então você precisa estudar bastante como você consegue aí rendas com criptomoeda. E falando um pouco do risco aqui, o risco é bastante alto. A volatilidade é muito alta. Esse investimento é o mais instável de todos, então ele pode subir ali 500%, como pode descer ali muito e você perder todo o seu dinheiro. Não dá para brincar não. Eu comecei a investir em criptomoedas há logo mais de um ano atrás, um ano e pouco. E nisso eu comprei Bitcoin. Nossa, foi maravilha. Eu comprei lá na baixa do Bitcoin, estava em 440 mil reais. Comprei Bitcoin, coloquei lá uns 3 mil reais, vou deixar aqui. E hoje tá esse vermelhão aqui, ó, para vocês verem, ó. Mais de 20, 30% aí de desvalorização somente nesse ano. Então eu coloquei 3.200 reais e hoje já tá com uma queda aí de 30, quase 30%. Então eu já perdi quase mais de R$1.000 aí. Perdi não, né? Porque ainda não vendi. E vou esperar subir mais para conseguir retirar esse dinheiro. Mas a ideia aqui, como o Bitcoin é uma moeda muito sólida, talvez seria comprar mais agora na baixa e vender lá na alta quando ele subir novamente. Então eu tô bem de olho aqui no Bitcoin. Então como vocês podem ver, o meu resultado no começo ele foi muito bom. Nossa, eu coloquei 3.200 reais, meu dinheiro chegou a bater aí quase 4.000 reais em pouco tempo. Em questão ali de 6 meses já teria aumentado 800 reais de patrimônio. Mas também não realizei o lucro, esperei que ele subia mais e esse ano aqui de 2026 começou lá embaixo, começou a cair muito. Então não pode se desesperar, você tem que ter sangue frio e esperar ele retornar, ou também comprar mais agora na baixa para diminuir o teu preço médio e também vender na alta. O que muitas pessoas fazem é se desesperar e acabar vendendo, saindo da criptomoeda. E aí você vai perder bastante dinheiro porque você comprou na alta e vendeu na baixa. E o quarto investimento seria o ouro. O ouro não é para enriquecer rápido, e sim para proteger patrimônio. Então a curva de aprendizado aqui no ouro é bem baixa. Então não tem segredo. Você vai comprar um metal precioso ou algum ETF de ouro, algum índice que acompanha o ouro e vai esperar. Falando então um pouco da renda passiva, o ouro não paga nada de dividendos, rendimentos, nada disso. É só a valorização ou a queda dele. Então como ele é um metal escasso no mundo, então a tendência dele é se valorizar cada vez mais. Então o risco do ouro é muito baixo, porque ele existe aí milhares de anos
e ele é trocado como moeda e é valorizado todo ano, todo período ele está sendo valorizado. Esse aqui foi o gráfico que subiu agora desse ano aí do ouro. E também um exemplo bem prático é a prata também. Vou deixar esse gráfico aqui para você estar vendo quanto subiu aí nesse ano do ouro e da prata, que são dois metais muito preciosos. Então o resultado do ouro ele vai ser um crescimento estável ali, nada muito grande e também nada muito de oscilação, mas ele é consistente na sua valorização. E o quinto investimento que nós vamos falar, que entra aqui para mim o campeão, que são os fundos de índice, os famosos ETFs. Os ETFs é uma maneira mais fácil de você investir no mercado como um todo. Você não vai apostar numa economia de uma empresa, por exemplo, como as ações individuais, e sim você vai apostar num crescimento da economia daquele país ou de um setor específico. E a curva de aprendizado aqui no ETF é baixíssima, então é essencial para o iniciante. Então eu falo aqui que é o investimento mais fácil de você aprender e começar o quanto antes. E a renda passiva, ela existe nos ETF? Existe, mas ela não é tão grande. O foco aqui é mais o crescimento. E quais são os riscos desses ETFs? Ele é muito menor que ações individuais, fundos imobiliários ou até mesmo as criptomoedas, porque a diversificação que tem dentro de um ETF é muito grande. Então um ETF basicamente é um pacote com várias ações individuais. Vamos dizer que o ETF de Bolsa Brasileira, BOVA11, um exemplo. Ele tem várias empresas dentro desse pacote. Então tem ações aí de Vale, Petrobras, Sanepar, tá tudo dentro desse pacote. Então é vários setores e várias empresas diferentes. Então se uma empresa sobe, a outra cai, isso vai equivaler e vai estar num crescimento muito constante. Se a economia cresce, se o Brasil cresce, o ETF vai crescer junto. Então o resultado de um ETF, como eu tenho aqui, GPUS11, eu vou deixar aqui um printzinho para vocês, é os ETFs onde replicam aí as empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores. É como se fosse um IVVB11, mas ele tem uma taxa um pouquinho menor. Então foi um resultado muito bom, previsível, saudável e nada milagroso. Aqui não faz milagre, é você acreditar que aquela economia, as empresas vão dar certo e continuar aí aportando para você crescendo cada vez mais. Conclusão, o que eu faria se eu tivesse R$100 para começar hoje? Estudaria fundos de índice e usaria eles como base para estar começando a investir. Talvez um pouquinho ali em cripto, uma pitadinha só, para você colocar o pé no mundo de criptomoedas. E só depois iria me aprofundar em ações individuais. Porque aqui o importante, para você que está começando, não é você ganhar rápido, e sim continuar no jogo. Mas nada adianta se você não tem controle financeiro. Eu uso uma planilha onde eu controlo todo o meu dinheiro, todo mês, bem certinho, o que eu gasto, o que eu ganho. Então se você quer adquirir essa planilha, tá no link aqui da descrição. Clica lá e adquira com preço promocional aqui para você do YouTube. E aqui vai uma dica bônus para você que chegou até o final. Se você quer investir em uma renda fixa, eu investi mais de um ano do CDB e conto alguns erros que a maioria das pessoas fazem nesse vídeo aqui. Então se você não quer cometer esses erros, clica nesse vídeo e eu te vejo lá.